Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados e queridos irmãos. Prezados irmãos, eu tenho a satisfação imensa de vos apresentar uma parte dos acontecimentos da minha vida, desde o momento em que Deus tem me chamado para esse santo ministério. Eu me chamo pastor Alcínio Ferreira da Silva, sou casado, graças a Deus tive uma infância muito triste, porque fui criado na lavoura, uma pessoa com poucos recursos financeiros. Meus pais eram lavradores e Deus me escolheu para este santo ministério, ao qual nunca esperava. No ano de 1972 eu me casei e pela graça de Deus fui feliz, tive um filho, foi uma bênção. Minha mulher, ela era evangélica, mas estava na época desviada. Eu não era crente. A gente viveu uma vida sem Cristo por muito tempo. Mas ao passar do tempo, nós sabemos que o homem, quando tem uma chamada de Deus, Deus sabe fazer as coisas corretas na nossa vida. E eu, apesar de tantas dificuldades e tantas lutas já passadas na minha infância, vivi uma vida difícil, e nesse casamento eu achei que tinha encontrado a felicidade, mas infelizmente nosso casamento durou apenas 8 anos aproximadamente, e nós convivemos ali um tempo de muita dificuldade. Eu já tinha recebido meu ministério, e aí então as coisas começaram a ficar difícil. Quando eu fui separado ao pastorado, tive muitas lutas, muitos problemas, muitas perseguições. Mas o que eu digo aos irmãos, que Deus, Ele é fiel na nossa vida. Em novembro de 72, prezados, nós começamos a fazer o nosso trabalho. Eu me converti em novembro de 72, e daí para cá tive uma vida muito abençoada. Nós vemos que o homem, quando encontra com Jesus, as coisas começam a mudar. Minha ex-mulher voltou para a igreja, como já comentemos, reconciliou, e um novo convertido, cheio de fé, cheio de vida. E aí, observando bem, pela primeira vez que entrei numa igreja evangélica, o pastor pregava no capítulo 24 de Mateus, versículo 29, e eu observava aquela palavra: logo depois daqueles dias o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso ficou dentro do meu coração, esta palavra. Então, ao ele terminar aquele sermão, ele perguntou: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como eu já vivia cansado da luta, da batalha, sofrimentos em conhecer a Deus, eu levantei minhas mãos, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus naquele dia. E a partir daquele dia, nós vemos que as coisas começaram a ter dificuldades na vida de pastor Alcínio Ferreira da Silva. Satanás começou então a dominar o seu bom desejo na vida da minha esposa. Ela começou a se revoltar, começou a se levantar, e o nosso casamento foi cada vez ficando pior, um dia pelo outro. E nós, com aquela luta, com aquela dificuldade, fui separado do diaconato, depois ao presbitério, e pela misericórdia de Deus, eu sei que Deus começou a agir grandemente na minha vida. Mas nós continuamos em sequência. Nós vemos que
que o meu plano não era ser obreiro. Eu queria estar na igreja, ao lado do presbítero, ao lado do pastor. Mas, quando foi realmente no plano de Deus a minha chamada, eu pedi o batismo. Com 30 dias que eu era crente, eu fui batizado nas águas. E antes de eu ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus completou uma grande obra na minha vida. E aí então eu comecei a pedir o dom da palavra para o Senhor. E Deus ouviu a minha oração. E o Senhor me concedeu essa palavra, o dom ministerial. E começamos a pregar a palavra de Deus com incentivo, com alegria, com graça no coração. E daí para cá então as coisas começou ainda a agravar-se cada vez mais. Nós observamos, irmãos, que o homem, quando é chamado por Deus, e Deus tem um propósito na vida dele, o preço é muito alto. Após o meu batismo, fui batizado com o Espírito Santo. Então no próximo ano, que seria no ano de 74 para 75, eu preguei a primeira mensagem. E Deus me usou poderosamente na sua palavra. Deus se fez presente na minha vida. No dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro do mesmo ano, Deus confirmou completamente o meu ministério. Nós estávamos num culto e estava pregando na nossa igreja, um evangelista da cidade de Arapongas, quando ele profetizou através de uma interpretação. Ele disse: Deus está te escolhendo para o ministério pastoral. E eu no momento não quis aceitar, porque ainda me encontrava muito despreparado. Mas Deus confirmava que era a palavra. E no ano seguinte fomos para a convenção. E chegamos na convenção. Eu estava lá sentado no plenário. E quando o presidente da convenção leu o relatório da consagração de obreiros, ele então fez uma pauta e disse: nós temos aqui Alcindo Ferreira da Silva, da cidade de Cascavel, estado do Paraná, a qual, através de uma profecia, foi escolhido por Deus para o ministério pastoral. E no momento eu falei no meu coração, falei: não, Deus, eu não quero. Levantei e falei: pastor, eu acho que não é hora de eu ser pastor ainda, eu acho que eu devo esperar mais. E quando eu falava essas palavras, se levantou um diácono da cidade de Apucarana, no estado do Paraná, e ele se dirigiu até mim e disse assim: meu servo, eis que eu tenho te escolhido para este ministério, e grande obra eu tenho para fazer na tua vida. Não rejeite, porque da minha vontade é. Quando ele disse essas palavras, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, e a convenção aprovou por unanimidade a minha consagração ao pastorado. Isto, irmãos, aconteceu no dia 17 de abril de 76. Eu fiquei feliz com Deus, alegre, por saber que Deus me chamara para uma grande obra. Mas nunca passou pela minha mente que eu teria alguns obstáculos para enfrentar. E Deus então começou a trabalhar na minha vida. Comecei a ganhar almas para o reino dos céus e realizar a obra de Deus na cidade de Cascavel. Queridos, nós vemos que a luta ela é muito grande para a vida de um homem de Deus, mas Deus ele é fiel para nos sustentar. Nesse testemunho que estou passando para você, meu prezado obreiro, ministro da palavra de Deus, eu quero que você seja uma pessoa firme no propósito que Deus te colocou. Se o Senhor te chamou para o ministério, é porque Ele tem uma grande obra a fazer na sua vida. E a partir dessa data que eu fui consagrado ao ministério pastoral, dali aproximadamente, não recordo a data, não tenho em mente no momento, Satanás começou a batalhar contra a minha vida. No mês de outubro de 79, Satanás entrou para destruir minha vida e a vida da minha família e a vida dos meus filhos. Nessa época, o inimigo entrou e encontrou uma fraqueza na minha esposa. E então ela pegou e fugiu de casa com os meus filhos, me abandonou quando eu cheguei do trabalho. E ela
disse que não ia à convenção juntamente comigo naquele ano. E nós tivemos uma reunião preliminar no meio do ano e eu fui convocado para essa reunião. E quando eu voltava dessa reunião, minha casa estava vazia. Ela foi embora, levando tudo e meus filhos também. E aí então começou o grande trauma na minha vida. Foi onde que eu passei por muitas angústias, muita tribulação longe dos meus filhos, sem saber para onde que eles estavam. E após esse tempo comecei a trabalhar, fui fazer uma campanha em Presidente Prudente, estado de São Paulo. E lá Deus me abençoou grandemente naquela cidade. Ganhamos 9 almas para Jesus. E Satanás furioso, revoltado com a minha pessoa. Mas graças a Deus, que Deus nos deu a vitória. Continuamos trabalhando, lutando. E Deus salvando almas e abençoando a minha vida. Mas a dor por dentro era muito grande. Porque não sabia onde estavam meus filhos. Não sabia o que estava acontecendo com eles. Então, o que acontece é que a gente, nesse momento, se nós não tivermos uma fé viva, confiarmos em Deus, aí o nosso ministério pode começar a desabar. Mas eu mantive firme na presença do Senhor, com a ajuda do meu pastor, presidente na época, pastor Odilon da Silva, que hoje o Senhor já recolheu, homem de Deus que sustentou as minhas batalhas juntamente com ele. A gente teve um sofrimento grande juntos e Deus assim continuou abençoando a nossa vida. E Satanás então, com essa investida que ele deu no meu lar, ele achou que poderia me derrubar. Mas um dia, quando eu estava deitado dentro de um carro, numa campanha que eu estava fazendo na obra de Deus, eu dormi dentro do carro e Deus me deu uma revelação. E nessa revelação eu vi ela chegando com meus filhos de volta e eu glorifiquei a Deus por isso. E prezados, e isso aconteceu cumprindo-se a minha revelação que Deus tinha me dado. Ela voltou de volta para casa. Eu fui desprezado pela igreja porque ela voltou para casa e a igreja então me tirou da direção do pastorado e me condenou porque eu não podia voltar com a ex-esposa mais, segundo o entendimento do povo da época, que a gente não tinha lá aquele conhecimento acerca da palavra de Deus e do perdão. E eu escrevi para o ministério pedindo a opinião do presidente. Ele disse: fica entre você e Deus, irmão. O irmão decide o que o irmão vai fazer. Então, prezados, eu recebi meus filhos de volta. Mas depois de 3 anos, Satanás entrou novamente na vida dela. E aí então ele acabou destruindo com tudo. Ela abandonou o lar, não quis mais saber de ter uma vida conjugal, ter uma vida com os filhos. Fui obrigado a pedir realmente o divórcio e me separar definitivamente. Mas nessa separação eu sofri muito. Primeiro, eu sofri porque eu estava numa situação já reabilitada do primeiro impacto que eu tive, e agora eu fiquei um pouco desesperado porque os filhos, eu tinha na época os 3 filhos que precisavam da minha ajuda. E nesse momento de tempo, ela começou a sair para as ruas e voltar de madrugada. E eu não conseguia mais dormir. Então eu comprei um comprimido para insônia, para ver se eu para poder dormir, para ver se eu conseguia descansar. E eu tenho um filho mais velho. E o menino acabou encontrando aqueles comprimidos e tomou aqueles comprimidos e o menino entrou em estado de coma. Aí então, eu já naquele desespero daquela separação, aquela tribulação, peguei o menino quase morto nos braços, levei para o hospital. Cheguei no hospital Nossa Senhora da Salete, que foi na rua Carlos de Carvalho, aqui em Cascavel. Internei o menino no hospital Nossa Senhora da Salete. E o médico, na hora que viu, perguntou o que aconteceu. A gente contou o que aconteceu. Imediatamente ele ligou para a polícia. E a polícia chegando no hospital, eu fiquei detido. 48 horas detido pela polícia. Como se o menino chegasse a falecer, eu seria enquadrado no artigo por tentativa de homicídio por envenenamento. E eu não devia nada. Eu estava desesperado, não sabia o que eu fazia. E o menino não voltava mais, o menino estava
nos aparelhos, na UTI. O menino não voltava mais. E eu pensando, meu Deus, se eu perder o meu filho, o que será da minha vida? E nessas alturas a polícia ficava no hospital me guarnecendo. Eu não podia sair até que visse o resultado final do menino. Aí foi aonde que eu liguei para o pastor e ele veio até o Hospital Nossa Senhora da Salete. Chegando lá, o menino estava na UTI, era proibido visitas. E ele colocou as mãos no vidro da porta da UTI e disse assim: pastor, creia em Jesus. Eu sinto, irmãos, eu choro porque eu não aguento. São partes muito pesadas da minha vida. Ele disse: creia no Senhor Jesus, que o teu filho vai reviver. E eu disse a ele: pastor, eu creio inteiramente que Deus vai reviver a vida do meu filho. Aí foi aonde que ele acabou de fazer oração pro lado de fora. Era aproximadamente 9 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, o meu filho começou a tossir. E para a honra e a glória do nome deste grande Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, quando foi 2 horas da tarde, meu filho estava no quarto, na cama, já recebendo visita. E eu não sei como agradecer a Deus por tanta misericórdia. E aí, prezados irmãos, continuou a minha batalha. A polícia desistiu, a justiça já não me condenou mais porque o menino estava vivo. Aí então esperei o menino sair do hospital, voltei para minha casa, mas quando cheguei em casa, a casa estava sempre vazia. E aí então eu tomei uma decisão de sair e ir embora, porque ela não saía do lar. E eu recorri na época à justiça, e a justiça disse que ela não tinha direito de sair da casa, que quem teria que desocupar a casa seria eu. E eu então saí só com a mala de roupa, uma bicicleta e meu filho pegado pela mão mais velho. E os outros 2 ficou com ela. E eu saí sem destino, não sabia para onde ir, porque depois que o homem casa, a casa do pai nunca mais é a mesma coisa. É a mesma casa do pai, mas as responsabilidades se tornam maiores na nossa vida. Aí então, acabei morando com o irmão mais velho por uns meses. E ali trabalhava para poder sustentar o meu filho e sustentar os outros 2 filhos que estavam com ela. E também pagar as dívidas, que eu fiquei muito endividado na época. E nós trabalhávamos como pedreiro particular. Teve dia de a gente passar o dia inteiro com pão e uma Coca-Cola, assim, para não dar despesa, porque eu não podia gastar, não podia fazer dívidas. E esse sofrimento foi grande. E Deus sempre cuidando da minha vida, eu sempre visitando, congregando, fazendo o possível para estar sempre na presença do meu Deus. Nessas alturas o ministério a gente já estava na pendência de desligar-se, porque eu estava separado, sem esposa. E então fui à convenção, entreguei todas as minhas documentações, me admiti do ministério pastoral naquele ministério na época, porque eu não queria que a igreja fosse prejudicada pelos meus problemas. E aí fiquei na dispensação de Deus. Isso se passaram 2 anos aproximadamente. Eu nesse desespero, nessa luta, nessa guerra contra Satanás. E meus filhos, 2 filhos ficou com ela. Depois de 2 anos aproximadamente sofrendo, fui rejeitado pela igreja, pelo ministério. Na época que meu presidente faleceu e os outros obreiros me rejeitaram, me abandonaram, me jogaram fora do ministério, não me aceitaram mais. E eu fiquei na presença de Deus, congregando em uma igreja, em outra, mantendo a minha fé. E nós sabemos, irmãos, que para um homem de Deus essa batalha é dolorida. Quando você sabe que alguém não te quer mais, que te joga fora, que você não tem mais valor, porque é o único lugar que nós temos amparo, temos amor, temos consideração na igreja. Mas quando ela chega a nos jogar fora, o que seria de nós? O que seria do homem sem a igreja, sem o amor, sem o carinho dos irmãos para nos ajudar a lutar nas horas difíceis? Mas conseguimos, fomos superando. Aí nós agradecemos a Deus quando foi no ano de 1982 para 83. Deus já estava olhando pela minha vida. E eu orei ao Senhor, como a minha esposa caiu no mundo da prostituição, não quis mais voltar a ter um casamento fiel. Eu pedi a Deus que preparasse uma companheira para mim, que eu tinha 3 filhos para criar e tinha um ministério para encerrar a minha vida ministerial. Aí foi onde que Deus falou profundamente do meu coração
E Deus então, pelas suas mãos divinas, começou a trabalhar na minha vida. Quando um dia eu saía para ir à igreja, na rua que eu morava tinha uma irmã por nome de Sandra Alvacir de Oliveira. Essa irmã ainda reside em Cascavel, ela congrega na igreja Casa de Oração para Todos os Povos. E esta irmã veio até o portão e disse: pastor, tá tudo bem? Eu falei assim: irmã, graças a Deus, tá tudo bem, só que eu estou indo embora de Cascavel, estou indo embora para Campo de Mourão. Ela falou: mas por que, pastor? Eu falei: não, eu vou para lá trabalhar, cuidar da minha vida e criar meus filhos, porque aqui está difícil emprego, difícil serviço, estou indo embora. Ela disse: não vai não, pastor, Deus tem uma grande bênção para o senhor nessa cidade. Aí eu disse: irmã, eu creio. Ela disse assim: olha, Deus está preparando uma companheira. O irmão orou a Deus e pediu para Deus preparar uma companheira, como eu tinha orado, pedido ao Senhor, né? Verdadeiramente eu pedi uma esposa que fosse livre, que não fosse conjugalmente casada, que não fosse uma pessoa livre. Se tivesse filhos também eu não me importaria, mas pelo menos que tivesse um filho, porque eu já tinha 3. E Deus ouviu minha oração. E ela disse: Deus está preparando uma pessoa nessa cidade, que eu acho que é a pessoa certa para o ministério do irmão. Aí eu disse a ela: ó, irmã, eu creio que se Deus está preparando, porque eu já tenho orado nessa finalidade. Ela disse: então, irmão, não vai embora, espera um pouco mais. Então foi aonde que a gente esperou um pouco mais, fiquei mais alguns meses ali, e Deus então dirigiu, pela sua graça, sua misericórdia, essa pessoa maravilhosa que hoje me acompanha, que é a irmã Maria das Dores Rodrigues da Silva, uma serva de Deus, diaconisa, e Deus dirigiu ela na minha vida, e graças a Deus foi o passo que Deus tem colocado para que eu pudesse caminhar um passo firme a partir desse momento. Só que resolveu o meu problema, a gente casou, Deus nos abençoou grandemente, mas não resolveu tudo. Satanás continuou. Quando ele não pôde me derrubar no lado conjugal, ele entrou na vida dos meus filhos. Aí então o meu filho Natan, que hoje congrega nas Assembleias de Deus, é cantor, já tem CD gravado. Deus tem abençoado muito esse menino. Esse Natan ficou doente, adoeceu de uma doença chamada osteomielite, que atingiu a perna direita, e ele foi internado no hospital. Os médicos erraram, operaram da apendicite, e não era apendicite. O menino ficou 30 dias no hospital, cortaram o menino, infeccionou. Foi uma luta para mim, eu tinha que trabalhar, cuidar do menino. Minha esposa estava esperando o primeiro filho nosso, que é o Fábio, e isso já foi uma luta para mim. Enquanto ela não podia estar todos os dias no hospital, eu tinha que sair do emprego, ir lá ao meio-dia, ver como ele estava, e aí foi tremendo. Eu desempregado, muitas vezes sem serviço. Deus preparou um emprego na União Cascavel na época, quando eu ganhava um salário mínimo, que era metade, menos da metade do que eu ganhava como pedreiro. Mas Deus ainda continua nos abençoando, mesmo com esse salário tão pouco, a gente continua lutando. E Natanael, que se chama hoje Natan como compositor de música, traz o nome Natan, mas o nome dele é Natanael, foi internado novamente com o problema da sua perna direita, e os médicos operaram ele novamente, e houve um erro médico. E nesse tempo o desespero entrou na minha vida, quando eles disseram que ia ter que amputar a perna de Natan, porque Natan não ia andar mais, que tinha que cortar, tinha que decapitar a perna dele. Eu entrei em pânico, entrei em desespero, foi um sofrimento na minha vida. E eu falei para Jesus que não deixasse isso acontecer, porque o menino já sofreu um lar dividido, e agora uma situação dessa. E ele ficou 90 dias internado no Hospital Nossa Senhora da Salete, e eu ganhava o salário mínimo e pagava aluguel na época. O dinheiro não dava, era uma dificuldade. Eu cheguei a ponto que eu levava a comida que eu ia comer na empresa para os meus filhos comer, porque não tinha o que comer, porque todo o salário que eu ganhava eu gastava com remédio para dar a saúde de volta para meu filho. Chegava o fim de pagamento, meu lerito vinha zerado, não tinha nada para receber, e a minha família em casa perecendo, muitas vezes dificuldades.
naquela luta, naquele desespero, sem saber o que fazia. Meus companheiros fugiram tudo de mim, ninguém mais pegava na minha mão, estava só eu e Jesus naquela guerra. Mas quando chegavam os dias das visitas, eu me sentia preocupado, porque não tinha o que levar para ele no hospital. E aí Deus preparou um vendedor de frutas que chegou para mim e disse assim: moço, você está com o teu filho no hospital? Eu disse: estou. Ele disse assim: olha, você quer levar uma fruta todo dia para ele? Passa aqui, pode pegar, o dia que você tiver dinheiro você paga. Então, a partir desse dia, Deus me abriu essa porta. Então eu levava todo dia uma fruta para o Natan, ao qual ele me pedia, e Deus assim foi me ajudando. Mas o salário não dava para nada, não tinha condições de manter a família, porque era tudo gasto com remédios, com médicos, e eu não podia mais, não sabia mais o que fazer. Então eu comecei a lutar com Deus. Meu Deus, o que eu faço? E eu digo aos prezados, essa luta não foi fácil. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fiz um voto ao Senhor, que se Deus desse de volta a perna de Natan, que ele pudesse andar mesmo com deficiência, eu daria um voto na igreja. E aquele voto que eu fiz quase foi todo o meu salário, mas eu cumpri o meu voto, e Deus então restaurou a vida do Natan, e ele hoje consegue andar, cantar, adorar o nome de Jesus. E eu me sinto um homem honrado nesse ponto de ver Deus trabalhar na vida de Natan. E eu quero ainda dizer que Satanás continuou atingindo a minha vida. Ele não ficou contente, colocou necessidade financeira. Eu passei por muita dificuldade, cansei de levar, como acabei de dizer, a comida que era para mim comer na empresa, a carne que era para eu comer na empresa, eu levava para meus filhos, porque não tinha em casa e a gente não tinha condições de comprar. Eu confesso que essa vida para mim foi turbulenta, mas eu consegui vencendo. Prezados, Natan sarou, mas uma coisa eu digo: Satanás continuou guerreando contra a minha vida. A partir desse momento, a minha ex-mulher começou a me perseguir, me chamar na justiça, e eu estava cuidando dos meus filhos, e ela me chamou na justiça. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado para me defender, mas eu fui confiando no Senhor. Chegando lá, Deus fez a defesa, e graças a Deus eu consegui tirar meus filhos para vir todos comigo, e eu cuidei e estudei meus filhos. Hoje são casados, estão servindo a Deus. Eu me sinto feliz por isso, porque Deus me deu essa grande vitória. Mas Satanás não ficou contente. Depois que os filhos veio para a minha guarda, eles começaram a entrar pelo caminho das drogas, foram para as ruas, começaram a participar das drogas, e eu não conseguia contornar a situação, porque a minha ex-mulher, eles iam passear na casa dela, e lá eles recebiam ensinamento, e na minha casa recebia outro, que eu estava na igreja servindo a Deus, e eles estavam, a mãe desviada e aprofundada no mundo do pecado. E aí eu comecei a sofrer com meus filhos, começou a ir para as drogas, e eu não sabia o que eu fazia mais. O desespero entrou novamente. Nessa época eu já tinha 2 filhos com a minha esposa atual, o desespero entrou. Aí eu comecei a buscar a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, veio trazendo os meus filhos de volta para a igreja. O mais velho acabou sendo preso por furto, e Deus me deu graça, consegui tirá-lo, e Deus trouxe ele para a igreja, e hoje ele está nos caminhos do Senhor, casou, tem 2 filhos, então uma bênção. Mas, prezados, eu achei agora, Satanás, ele encerrou a sua carreira, mas não encerrou não. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa, e quando a gente estava trabalhando em montagem de silos, eu caí daquela altura, sofri um acidente, e nesse acidente eu fui para o estado de coma. Eu morri e voltei. Estava internado no hospital em 3 Barras, aqui no Paraná, onde eu sofri o acidente. E naquela noite o hospital, ele não tinha especialidade em traumatismo, ele não tinha especialidade em ortopedista, não tinha médico ortopedista, só pediatra. Fizeram um tratamento de emergência, e nós ficamos ali, eu e um outro companheiro. E quando foi umas horas da tarde eu comecei a passar mal.
eu vi que eu ia morrer mesmo, eu já estava chegando ao pique final da minha vida. Aí eu chamei a enfermeira e disse para ela: por favor, moça, me chama um pastor para que ele possa orar por mim, que eu estou passando mal. Ela foi correndo, deixou o hospital, saiu desesperada ali no bairro e conseguiu convidar um presbítero da igreja evangélica Assembleia de Deus daquela cidade, e ele chegou até o hospital, mas a sua esposa, e quando chegar na beira da minha cama, perguntaram se eu era a pessoa que pedia oração. Eu disse sim. Eu digo: eu quero que vocês orem por mim, porque eu sou um servo de Deus, eu estou longe da minha família e eu vou morrer, e quero que Jesus me perdoe todos os meus erros, meus pecados, que a partir desse momento eu estou passando dessa vida para outra, que eu não estou aguentando mais. Aí ele falou: nós vamos orar pelo Senhor. E aquele irmão abriu a palavra de Deus no Salmo de número 23 e começou a ler o Salmo de número 23. Aí ele chegou ao ponto onde a palavra de Deus disse ali, através do grande sábio salmista Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Nessa hora eu me sinto que eu não vi mais nada, eu não ouvi mais ninguém, desapareci. Eu percebo que nada mais eu pude contemplar a partir daquela palavra. E isso aconteceu quando foi no outro dia, às 9 horas da manhã, eu vim me despertar com o sol já raiando, batendo no meu rosto, e eu consegui abrir os olhos de Jesus: eu ainda estou vivo na tua presença. E a partir desse momento eu já pude conversar, eu já pude até me alimentar um pouquinho. E aí então eu tive que entrar em contato com a empresa para comunicar a minha família. Quando foi à noite, mandaram um carro para nos trazer para Cascavel, para internar no hospital onde tivesse ortopedista, que eu estava com o braço quebrado e com uma costela fraturada. E chegamos aqui em Cascavel, no Hospital São Lucas, e quando eu fui internado ali, a trepidação do carro de lá até aqui acabou me prejudicando, e ali novamente eu entrei em coma outra vez. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, me trouxe de volta. Ficamos 4 dias internados no Hospital São Lucas, à beira da morte. Tivemos uma melhora, fomos mandados para casa, e lá no meu lar nós contemplávamos ali um lar humilde, onde eu morava ali na rua Nürburgring, no bairro do Interlagos, e a gente estava numa situação muito difícil naquela época, e não tínhamos ali até mesmo comida na época, porque eu me acidentei. Então a minha esposa, nós estava passando uma dificuldade, e eles me enfaixaram, eu não pude mais trabalhar. Minha esposa estava desempregada, e ela então saía pegando um dia de serviço aqui, outro ali, para trazer um pouquinho para comer. Mas chegou uma situação que não tinha como ela sair, tinha que lavar roupa, as crianças pequenas, e eu doente, engessado, ela tinha que cuidar da minha pessoa. Aí então nós deixamos à mercê de Deus. Deus sabia o que poderia fazer. Mas minha filha estudava no colégio, e todos os dias ela trazia sopa, aquela sopa de soja do colégio, para a gente poder comer, porque já não tinha mais nada dentro de casa para se alimentar. E nós ficamos aproximadamente 2 meses se alimentando, e Deus nos deu vida até hoje. Por isso que eu digo, nós não devemos desanimar. Ainda que Deus tenha que nos provar nesta caminhada, nós temos que ser fiel a Deus. Quando foi um dia, eu estava sentado na porta de casa, não tinha nada para cozinhar. Eu vi quando encostava um carro, e saiu 2 senhoras, e eu não conhecia nenhuma delas. E ela chegou: é aqui que mora um senhor que se acidentou? Eu falei: sim, é aqui mesmo. Aí ela diz: muito bem, então nós acertamos o endereço. E foram as 2 e tiraram uma caixa muito grande lá de dentro e trouxeram, as 2 quase não podendo trazer, e disseram assim: olha, nós trouxemos alguma coisa para o senhor, soubemos que o senhor está acidentado. Quando eu fui ver uma irmã que congregava na igreja Deus é Amor, eu nunca vi essa irmã. Ela foi guiada por Deus, e os seus patrões vieram trouxeram alimento para nós passar um mês com a minha família. De tudo que nós precisávamos tinha ali naquela caixa, até pude dizer a caixa do milagre. E
Dali eu comecei a agradecer a Deus pelo que Deus estava fazendo na minha vida. E nós, naquela dificuldade, minha esposa nunca arredou o pé. Mulher que ele sofreu, chorou do meu lado, sofremos muito juntos, mas Deus sempre nos abençoou. Aí, nessa época, eu não estava ligado a nenhum ministério ainda, porque eu fui abandonado, pastores não me visitaram mais. Eu fiquei encostado, totalmente exonerado da linha cristã na época. E tinha uma irmã da Assembleia de Deus que morava ao lado da nossa casa. Aqueles irmãos que sempre me deram uma força ali, me ajudaram muito, muito mesmo. Eu agradeço a Deus por aqueles amados irmãos, irmão José e a sua esposa. E nós agradecemos a Deus, porque Deus sempre põe alguém no nosso caminho para nos ajudar. E nesse frasco de sofrimento, eu encontrava ali agora uma porta aberta, que seria a porta da recuperação. Mas um dia de madrugada, aproximadamente 1h30 da manhã, quando eu estava desesperado, minha esposa dormia, porque já fazia várias noites que ela não dormia, porque eu passava mal. Então o que eu fiz? Sentei num sofá e comecei a orar a Deus 1h da madrugada. E falei com Deus: Senhor, se tu tem um plano na minha vida, Senhor, se tu quer fazer algo na minha vida, eu quero que o Senhor faça, e que o Senhor prepare um ministério que for da tua vontade, para que eu possa trabalhar na tua obra, que jamais eu quero renunciar à obra do nosso Deus. Passa o que eu passar, eu quero ser fiel ao teu ministério. E nesse mesmo dia, e quando eu orava aproximadamente 1h da manhã, o pastor Antônio Mendes de Oliveira, que é o presidente desta obra, que estava lá em Americana, estado de São Paulo, e eu orava 1h da manhã. Quando foi 2h da manhã, Deus deu uma revelação para ele, mostrando eu sentado na mesma situação, engessado, barbudo, e Deus falava com ele: vai depressa e diga para este homem que eu tenho uma grande obra na vida dele, que chegou o momento de eu dar de volta a ele o que ele tem para receber, e que eu vou usá-lo grandemente, e muitos vão ver a obra que eu tenho que fazer através da sua pessoa. E vai logo, e eu quero que ajude ele a levantar. E esse pastor Antônio Mendes de Oliveira, que é o meu pastor, falou para a sua esposa. 2h da manhã a revelação. Quando foi 2h da tarde, ele embarcou para o estado do Paraná. Chegando na minha casa, quando eu vi ele batendo palma na porta, eu me assustei até, porque eu nunca esperava. Ele era só um meu amigo de ministério, que nós se conhecíamos na época. E ele bateu palma na porta e eu recebi ele. Ele entrou dentro de casa, leu a palavra e fez uma oração. Aí se dirigiu a mim e disse: eu vim aqui porque o Senhor mandou te dizer que tem uma grande obra na tua vida e quer você de volta na obra para trabalhar, porque Deus vai te dar de volta e vai te abençoar toda a tua vida, e você vai ser muitíssimamente engrandecido na presença de Deus. Aí eu disse para ele: olha, pastor, eu vou dar um tempo. Eu tinha me esquecido da oração. Falei: eu vou dar um tempo, esperar um pouco mais, quem sabe, vamos aguardar. Ele falou, aí ele, usado por Deus com autoridade, ele disse: eu não vim aqui para fazer brincadeira com você, vim aqui te convidar para fazer a obra de Deus, e as portas da igreja estão abertas. A hora que o irmão quiser fazer a obra, eu estou pronto a te receber. E nisso ele não fez muito empenho, fez uma oração e foi embora. E eu fiquei naquele pensamento. Ele veio aqui me convidar para o trabalho com ele, mas também não me deu nenhuma chance, só falou e foi embora. Mas depois eu vim cair em si, que eu tinha pedido a Deus para preparar um lugar para mim fazer a obra de Deus. Foi aonde que, no mesmo ano, no ano de 1983, eu então me dirigi à congregação que situava a Rua Stanislau Cidral, onde hoje está localizada a sede do estado do Paraná. Chegamos ali, tinha 6 irmãos na congregação, e fui muito bem recebido pelos irmãos, e a gente passou a congregar ali naquela humilde casinha que tinha ali, um tabernáculo, e a gente iniciou ali uma nova carreira, um novo caminho, só que hoje já quebrado. Nesse tempo eu já tinha recuperado daquele primeiro acidente, aonde que já tinha sofrido um outro acidente, que é onde cortei a minha mão direita, fraturando 3 dedos, fiquei deficiente de uma mão, e aí já iniciei uma obra com muito sofrimento, e Deus começou a nos ajudar. Quando eu me vi livre
do problema conjugal, que Deus preparou uma companheira, da vida financeira, que Deus começou a nos abençoar, e dos filhos, que Deus estava me recuperando os filhos, Satanás começou a usar pessoas de outros órgãos religiosos para me deprimir e me criticar com o trabalho naquele lugar. Mas eu fui para o jejum e Deus me abençoou. A cabo de 6 meses que eu estava ali no Alto Alegre, na Stanislau Cidral 1657, Deus me preparou e nós já conseguimos construir o primeiro templo da Igreja de Deus aqui na cidade de Cascavel. E Deus me abençoou grandemente, e a gente veio batalhando embaixo de muita luta e de muita perseguição. E alguém chegou para mim e mandou desistir do ministério, porque Deus não tinha mais nada a tratar comigo. Eu falei, Deus, se Ele tivesse que me abandonar, nos momentos mais difíceis, Ele já teria me abandonado. Mas agora eu já estou de volta na obra de Deus e vou ser fiel e sei que Deus tem algo a fazer na minha vida. São traços de dor, de sofrimento que eu já passava, eu andava angustiado, e Deus começou a lutar juntamente comigo nessa obra. Foi onde que nós conseguimos ali, pela misericórdia de Deus, a primeira igreja de Deus aqui em Cascavel. Em contínuo nós começamos a batalhar, aí construímos a segunda igreja no bairro do Tarumã, depois construímos a terceira igreja na cidade de Assis Chateaubriand, e depois a quarta igreja no bairro do Melissa 2, onde que está localizada hoje, e pela misericórdia de Deus a quinta igreja na cidade de Curitiba, em Pinhais, onde está lá a nossa igreja no bairro Santa Fé, e para a misericórdia de Deus em Maringá nós também conseguimos, Deus nos deu graça, e lá está um pastor com a obra de Deus aberta naquela cidade. E aí então, irmãos, a obra de Deus começou a crescer. Deus começou então a cumprir a sua palavra. Deus me deu uma esposa maravilhosa, me deu mais 3 filhos maravilhosos que me ajudam na obra de Deus, que cooperam comigo na obra de Deus. Ele me deu 3 moças e um rapaz. Essas 3 moças são uma bênção, cantam, adoram o nome de Jesus, e o ministério meu teve um êxito, e meus filhos se casaram, muitas coisas se concretizaram. Meus companheiros de ministério que me abandonou, já tive o privilégio de orar com eles, chorar com eles, e hoje, pela graça de Deus, eu estou rodeado de homens fiéis, companheiros, amigos, que Deus colocou ao meu lado para fazer essa obra com dinamismo, com coragem, com ânimo. E digo a você, prezado pastor, prezado obreiro, que está ministrando a obra de Deus, que está responsável por uma igreja, por um campo, por um compromisso ministerial, saiba que Deus nunca vai aprovar teu ministério sem primeiro te provar e ver se você é capaz de fazer alguma coisa na dor, na doença, no sofrimento. Então eu creio que você deve saber disso. O primeiro seminário que nós temos é o seminário de Deus, e o seminário de Deus não se paga com dinheiro, mas se paga com humildade, com obediência à sua palavra. Esse é o seminário ético divino, é quando Deus passa nós pelo teste da fé, pelo teste da perseverança, para que nós podemos ser exemplo no futuro de homens fiéis, de mulheres fiéis, de jovens fiéis, de anciões fiéis. E isso eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime se você tem passado por perseguição, se alguém tentou cortar o teu caminho, se alguém tentou cortar o teu ministério, continue em frente, porque a obra que Deus tem na vida do homem, ela nunca será revogada. Quando Deus escolhe, Deus faz completamente o que precisa ser feito. Hoje eu acredito que podemos dizer com toda segurança: bom é servir ao Senhor, como disse o salmista, bom é estar na presença de Deus, porque o diabo nunca vai deixar de perturbar, de incomodar a vida do homem. Para uma rápida lembrança, eu ainda me recordo que na época, quando eu estava na empresa União Cascavel, quando que eu sabia que eu ia entrar na fila para receber pagamento e não tinha um centavo sequer para me receber, porque tudo já tinha sido descontado em remédio, em tratamento do meu filho, ao qual citei há minutos atrás, e eu fiquei chorando ali atrás de um ônibus que eu trabalhava no pátio, e meu irmão, que trabalhava hoje falecido,
não era crente, chegou perto de mim e perguntou: por que você está chorando? Seu menino arruinou? Eu falei: não, eu estou chorando porque todo crente é chorão mesmo, a gente gosta de chorar na presença de Deus. Daí ele também não se envolveu, porque não era crente, não entendia o meu sentimento, mas eu estava derramando lágrimas, porque eu sabia que dentro de alguns minutos eu ia passar pelo escritório para pegar meu pagamento, e eu sabia que eu não tinha nada para receber, e minha esposa aguardava em casa comida, alimentos, aguardava que eu pagasse o aluguel, que eu pagasse a luz, e eu sabia que ia chegar em casa só com o papel e sem um centavo no bolso. Eu ficou dolorido por dentro, e eu comecei a pedir a Deus misericórdia. Aí chegou minha vez para ir receber o último da fila. Eu fiquei. Quando eu entrei dentro do escritório, que eu sentei, eu vi o gerente da empresa e o chefe de departamento pessoal, e daí eles me disseram assim: Alcindo, nós tivemos aqui, esperamos você por último, já que você é o último, então nós temos uma coisa para dizer para você. Eu pensei: meu Deus, será que eu vou ser admitido? Será que eu vou mandar embora? Vou ficar sem emprego? Aí eles disseram assim: olha, nós estamos acompanhando a sua vida desde que você entrou aqui na empresa, nós temos acompanhado o seu trajeto de vida, então nós decidimos, sem a diretoria, apenas decidimos aqui entre a presidência da empresa, de lhe dar um aumento extra, porque você está lutando com doença. Então nós te demos um aumento extra para você. Isso é fora do cogitamento da empresa, a empresa não está recebendo aumento nenhum, apenas você é a única pessoa que foi liberado para dar um aumento aqui. E quando eu ouvi essas palavras, eu comecei a chorar, e as lágrimas começaram a cair nos meus olhos, porque só Deus sabia o que eu estava sentindo. E eles então disseram: nós vamos te pagar hoje. Me pagaram na época 1,5 salário, quando que eu não tinha mais nada para receber. E eu saí glorificando a Deus de dentro daquele escritório, chorando. As pessoas perguntaram: o que foi? Mandaram você embora? Eu falei: não aconteceu nada. Mas por que você está assim? Eu falei: porque meu filho está internado, eu estou passando por dificuldade. Eu não podia contar para meus colegas que eu tinha sido recebido um aumento, porque senão eu traria problema para a empresa. Digo: meu filho está no hospital, estou passando por dificuldade, e assim sucessivamente. E atravessei, cheguei em casa, graças a Deus pude suprir a necessidade da minha família, porque Deus estava comigo, Deus estava olhando o meu sofrimento, a minha necessidade. São tracinhos que a gente deixa para trás, mas é bom recordar, porque não há momentos difíceis para quem ama o Senhor. Na última hora, no último momento, Deus vai abrindo a porta e você vai conseguindo superar todas as dificuldades, que Deus realmente é fiel na vida de quem ama Ele. Porque a fome, ela não pode atingir o povo de Deus, porque o salmista Davi, ele disse com toda segurança: os filhos dos leões sofrem fome e necessitam, mas aqueles que temem ao Senhor, de nada eles terão falta, porque Deus supre as nossas necessidades. Então eu coloco neste testemunho para você, meu irmão, minha irmã, para você, irmã, que seu esposo é pastor, seu esposo é obreiro. Irmã, tenha o talento de uma serva, lute com ele, chore com ele, porque a vitória chega, o momento do sorriso chega. Minha esposa sofreu muito ao meu lado, ela pagou um alto preço, mas Deus nos tem abençoado. Hoje Deus tem nos dado um terreno, tem nos dado uma casa, tem nos dado um carro, tem nos dado um conforto que nós nunca tivemos. Não somos ricos, não somos capitalistas, mas somos ricos da grande misericórdia de Deus, que até aqui Deus nunca deixou faltar nada. Consegui estudar meus filhos, e os últimos 4 filhos que tive, todos concluíram o ensino médio, e graças a Deus, hoje Deus tem dado vitória para a minha família, dado vitória para aqueles que estão ao meu lado. E eu acredito que, diante de um quadro ministerial que eu vivo hoje, de uma igreja que valoriza o meu trabalho, que reconhece aquilo que a gente faz pela obra de Deus, eu sou um homem muito feliz, sou realizado. Então, servo de Deus, obreiro do Senhor, não desanime, porque a obra de Deus, ela tem uma recompensa na vida do homem, ela tem uma recompensa na vida de quem trabalha, de quem serve, quem luta na presença de Deus. Eu creio que esse testemunho, ele pode te ajudar. Talvez não seja tudo, que não tem como você revelar uma vida humana assim mentalmente, mas os passos importantes que eu tive e as dificuldades que eu
sofri, isso tudo a gente está passando como exemplo, mas isso tudo contribuiu para a glória de Deus na minha vida. Nós estávamos numa vida tão difícil, mas Deus colocou sobre nós a sua mão e nos tem abençoado. A palavra de Deus, ela é muito clara para nós. É por isso que o próprio poeta chamado Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Se ele vive, então ele está presente nas nossas vidas. Então observe bem, que esse testemunho possa te ajudar. Saber que um homem de Deus, ele tem momentos bons e momentos ruins. O homem de Deus, ele atravessa por dificuldades. E nós temos um exemplo de profeta Elias. Ele teve momentos maravilhosos, ressurreição de mortos, Deus mandando fogo no altar, mas teve um momento que ele ficou na caverna e Deus teve que vir pegar na sua mão para que ele continuasse a sua caminhada. Então muitas vezes nós voltamos atrás, temos decadência, mas Deus é fiel. Ele está sempre olhando para nós e Ele nunca se afasta de nós. Quando Elias caiu no caminho, irmãos, o anjo permaneceu ao lado de Elias, levantando ele e dando ele força para uma longa caminhada. Assim somos nós. Eu confiei muito nesta palavra, eu acreditei que Deus estaria comigo e que ainda poderia realizar os sonhos da minha vida, que era fazer uma obra e ganhar muitas almas para o reino do céu. Hoje nós temos 5 igrejas no estado do Paraná, pela graça e pela misericórdia de Deus, agradecendo o meu pastor, homem de Deus, homem que ama, homem que tem compreensão, que nos ajudou a levantar lá do pó e nos deu essa honra de hoje eu ser presidente do estado do Paraná e sou vice-presidente do ministério nacionalmente. Graças a Deus eu alegro por isso, porque Deus confiou em mim e me deu essa oportunidade de poder ajudar, prestar o meu trabalho, a obra do Senhor nosso Deus. Então hoje eu agradeço muito a Deus pela honra que Deus tem me dado, mesmo que muitas vezes diante de tantas fraquezas, mas Deus sempre nos ajudou. E você, meu amigo, meu irmão, faça isso, seja fiel. Talvez você esteja agora pensando até mesmo ser admitido às suas ocupações ministeriais, mas você não sabe o que Deus tem na tua vida daqui para frente. Talvez você, irmã, quer deixar do teu cargo do ciclo de oração, mas você não sabe o que Deus tem a fazer na sua vida no dia de amanhã. Seja fiel hoje, porque a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então eu coloco diante da tua vida, diante dos teus olhos, para que você ouça e veja a grandeza de Deus na sua vida. Deus não te chamou em vão, chamou com o objetivo de te capacitar para fazer o seu ministério. Deus precisa de você. Então reanime os teus ânimos, recobre as tuas forças para que o Senhor te abençoe. E nisto eu digo a você, coloca a tua vida na presença de Deus, coloca a tua vida no altar, deixa Deus te usar e fazer a sua vontade. Não olhe para trás, não olhe pelos problemas nem pelas dificuldades, mas saiba que Deus te ama e Ele quer te abençoar. Eu quero neste momento agradecer você que ocupou um pouco do seu tempo para ouvir esse testemunho, que ele possa ajudá-lo, você possa ver um pouco da raiz da luta que a gente teve para chegar onde nós estamos hoje, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu quero orar pela vida de todos os ministros que estão em concílio com a obra de Deus. Senhor Jesus, eu quero neste momento, Senhor, orar pela vida dos homens que Tu escolheu para o santo ministério. Quem sabe, Senhor, nesse momento alguém está passando pelo mesmo que eu tenho passado, ou talvez até mais, Jesus. Mas eu quero lhe pedir, dê força, Senhor, dê coragem para que eles não desistam, para que eles não desanimem, porque a Tua obra tem uma recompensa. Abençoa a esposa desse Teu servo, abençoa a Tua serva, dê a ela força, garra para resistir todas as tentações, todos os problemas. Pai, eu Te louvo neste dia pela obra e pelo ministério que Tu tem me dado. Por isso eu oro pela vida dos meus companheiros que me ouvem através desse testemunho, que eles sejam fiéis, que não venham abandonar a guerra, porque o verdadeiro soldado pode ser fraturado, pode ser até mesmo ferido, mas ele não desiste de lutar. Por isso eu peço, abençoa Teus ministros, teus obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles que ministram, que estão lutando em prol de uma obra grande e fiel neste mundo. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos,
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.